Bom dia, bem-vindas e bem-vindos. Hoje é um dia muito especial para nós, temos uma conversa muito urgente e relevante para ser feita sobre educação, que é o tema da formação inicial de professores. A Fundação Santiliana e o Instituto Península têm a alegria de publicar e colocar à disposição de todos para download gratuito o livro O Papel da Prática na Formação Inicial de Professores, que é o resultado de uma pesquisa muito importante feita no Brasil, no Canadá, no Chile, nos Estados Unidos e Portugal. O livro está disponível neste sinal QR Code, para quem quiser fazer download, e a gente estimula muito, tanto os colegas que são formadores, quanto os professores e professoras formadas, porque tem ali reflexões que eu acho que vão nos alegrar muito. Mas, para fazer esse lançamento, eu queria, em primeiro lugar, convidar a Lia Glass, do Instituto Península, que é parceira nossa nessa publicação. Aliás, a pesquisa foi toda conduzida pelo Instituto Península e nos honra muito. Olá, Lia, como vai? Tudo bem? Bom dia, obrigada, André, obrigada ao time da Fundação Santiliana pelo convite para estar aqui nesse lançamento do livro. Eu queria só dar uma palavra com todos que estão nos assistindo. O Instituto Península vem estudando os professores brasileiros há muitos anos. Em 2018, nós criamos um núcleo de estudos que tem uma missão que é de dar voz aos professores e fazer pesquisas que vão olhar para como é que esses professores se sentem em sala de aula, como eles pensam, mas também de olhar para práticas de formação inicial e continuada que possam ser inspirações para o Brasil e que possam ser disseminadas no nosso território. Então, esse livro, ele nasce desse desejo de olhar para a questão da formação inicial, reconhecendo que o ofício de professor é algo complexo, é profissional e que merece ser evoluído no nosso país. Então, nós trouxemos a Paula Lousano, a Bárbara Borna, a Catarina Segato, entre outras autoras, que conduziram todo esse processo de pesquisa nos países que você mencionou, e que eu acho que traz uma abordagem aqui importante nesse momento em que a gente tem uma oportunidade de olhar para os nossos currículos de formação inicial de professores, por conta das novas diretrizes curriculares nacionais, que traz no seu cerne uma base nacional da formação docente, mas além da questão da política, a gente tem um momento muito especial no país aqui de uma oportunidade, talvez, em função dessa pandemia, de rever também a maneira como nós formamos os nossos professores. Então, o nosso desejo é que esse livro possa inspirar as instituições de ensino superior que formam professores, os formuladores de política e todos aqueles que têm interesse de pensar como é que esse ofício tão importante para a nossa sociedade pode se tornar ainda mais relevante e valorizada. Eu estou muito animada para escutar a Maria Alice e a Ana Santiago, conduzidos pelo André e pelo Miguel, e espero que vocês tenham uma boa conversa. Muito obrigada. Poxa, muito obrigado, Lia. O livro realmente é muito interessante, muito rico, e a gente que é professor fica animado quando vê o livro, e ele parte do princípio, esse que você comentou, né, que o saber, ser professor produz um saber. Né? Isso tem um saber próprio. Isso é uma profissão. Isso não é uma coisa que você passa adiante. Né? Então, obrigado, parabéns, Instituto Península, é uma pesquisa muito relevante, e a nossa parceria está em processo. Né? Já tivemos outras, temos e teremos pela frente novas. Muitíssimo obrigado, agradeço o favor aqui do Península. E agora vamos chamar, então, as pessoas que você nomeou para estar conosco. Lembrar que nós... há alguns elementos que a Lia, inclusive, tocou, que são muito importantes para nós nesse momento. Né? Houve a Base Nacional Curricular, Comum Curricular, que estabelece uma nova relação com o saber, pelas habilidades que quer desenvolver. Existe também o Plano Nacional de Educação, que a Meta 17 previa que até 2020, portanto agora, igualar o salário médio dos professores à renda de outros profissionais com a mesma escolaridade, e esse valor, em média, ainda está 70%, portanto, professores e professoras ganham 70% daquilo que pessoas com a mesma escolaridade ganham em outras profissões,
portanto, a profissão precisa ser fortalecida. Há novas normativas sobre a formação de professores, vindas do Conselho Nacional de Educação, e também um fato que todos nós temos comemorado muito, que é a aprovação do novo Fundeb permanente, com novos recursos da União, e também um elemento fundamental do cotidiano escolar, que é o CAC, que é a perspectiva de você melhorar a infraestrutura escolar. Mas nada disso vai funcionar sem os nossos profissionais de educação, docentes e não docentes. Então, para pensar essa situação e para pensar como esse livro pode nos ajudar a refletir sobre as práticas, eu tenho a honra de convidar Maria Alice Carraturi, que é doutora em educação e presidiu a Universidade Federal do Estado de São Paulo. Oi, Alice, como vai? Tudo bem? Olá, tudo bem? Na verdade, é uma universidade estadual. É a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Poxa, muito obrigado por aceitar nosso convite e certamente você vai ter muito a nos ajudar a pensar a partir dessa sua vivência, do seu conhecimento, né? Eu vou chamar também, então... André, agradecer você, Miguel Thompson, pelo convite, por estar aqui hoje, e, de fato, esse é um assunto que está muito em voga, muito importante, talvez mais do que nunca, é hora de falarmos sobre formação de professor. Então, vou chamar agora Ana Santiago, uma amiga querida, que eu admiro muito, pelo seu trabalho, pela sua personalidade, sua coragem. Olá, Ana, tudo bem? Tudo bem, querido. Uma alegria estar aqui, né? É sempre bom falar de formação de professores, né? E esse a Ana, ela é diretora da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, aqui em São Gonçalo. Aliás, foi reeleita para o cargo de diretora, né? Então, parabéns, Ana. A liderança na sua escola, uma escola grande, uma escola de 2.500 estudantes, admirável. Então, muito bom. E conosco está Miguel Thompson, nosso querido Miguel Thompson. Miguel, olá, Miguel, como vai? Olá, pessoal. Um orgulho estar aqui com a Alice, que se espalha aí por esses grandes projetos de formação de professor, e pela Ana, que está desenvolvendo um projeto maravilhoso, Roots, né, de formação da moçada. Então, vai ser uma prosa bem gostosa, viu, André? Então, vamos lá. Eu vou começar a levantar uma pergunta, aí passo para a Alice, depois passo para a Ana, para o Miguel, a gente vai conversando. Eu gostei muito do livro, né, e recomendo que as pessoas leiam, porque ele é um livro que examina diferentes culturas de formação de professores, analisa como elas se transformaram, e, principalmente, o que mais me encantou no livro é que ele parte dessa premissa de que ser professor é um saber específico. E esse saber se constrói teoricamente, mas também na prática. Então, Maria Alice, o livro parte de um diagnóstico de que, no Brasil, a formação de professores, ela dá muito ênfase à dimensão conceitual, à dimensão teórica, com o esforço de dar instrumentos, né, para o futuro professor, mas que se distancia do cotidiano da sala de aula. Como é que você vê esse diagnóstico? Como é que você analisa que isso se realiza hoje no país? Obrigada pela pergunta, e é bem interessante, porque quando eu estive no Ministério da Educação, em 2018, essas DCNs que saíram em 2019 foram provocadas, né, como política pública do Ministério da Educação, e eu fui responsável por esse documento chamado Base Nacional de Formação de Professores. E aí, né, lá a gente já fez os estudos sobre essas mesmas referências teóricas que estão nesse livro, né? E eu acho que a professora Bernadette Gatti, já há muito tempo também pesquisando formação de professor no Brasil, chegou às mesmas conclusões desses documentos que nós chegamos também, que os cursos de formação de professores no Brasil, eles seguem muito uma linha, talvez a gente possa dizer francesa, que é da teoria. Então, primeiro você tem a teoria para depois você ter a prática, né? E essa formação de professor não é encarada como uma formação profissional, né? E eu gosto bastante de usar o meu exemplo, né? Eu fiz magistério de 2º grau, e naquela época era considerada a educação profissional. Então, a gente já fazia as duas coisas juntas, era obrigatório isso, né? Mas depois isso foi se perdendo, principalmente quando ele sai da educação profissional e passa a ser extremamente... foi para a universidade e passa a ser um curso mais na universidade, um curso que basicamente
tem muito mais teoria, é um curso extremamente fragmentado, principalmente nas universidades públicas, em que cada professor tem a sua autonomia dentro da sua unidade curricular, e nem sempre essas coisas se conversam. Então, o que a Bernadette Gatti chega à conclusão são cursos tradicionais, são cursos fragmentados, né, em termos curriculares, e, de fato, não tem nenhuma relação com a prática durante os 4 anos de formação. E isso é uma coisa que a gente tem visto que nos outros países em que a educação tem sido revista, né, ou pelo menos esses países que têm um resultado de aprendizagem mais melhor qualificados do que o Brasil, a segunda coisa que se faz depois da reforma curricular é a reforma curricular da formação de professores. Então, essa é um acontecimento em outros países, e a gente foi olhar isso para ver o que estava acontecendo nos outros países, para ver se a gente conseguia se inspirar e ver se funcionaria para o Brasil ou não, essas mesmas referências que estão no livro, né, e que estiveram ali para a construção da Base Nacional Comum de Formação de Professores. Então, sim, e também junto ao Instituto Península, eu tenho desenvolvido um currículo referência, e com isso eu estudei alguns currículos de formação inicial de professores, tanto de universidade pública quanto privada no Brasil, comparando com os currículos que são de outros países, a gente percebe que existe uma quantidade enorme de disciplinas, né? Eu mesma já trabalhei numa instituição em que o curso de pedagogia, por exemplo, tinha 11 disciplinas por semestre. Então, aparentemente, quanto mais disciplina você põe, melhor o curso e ao contrário, o que a gente vê nos outros países, chega a ser 3 ou 4 disciplinas no semestre, e geralmente os cursos são de período integral. Então, existe uma diferença muito grande no que a gente faz no Brasil e do que é feito hoje, principalmente nesses países que se destacam como com aprendizagens suficientes na educação básica. E a gente sabe também, acho que o livro traz muito isso, essa relação entre a qualidade da educação, a qualidade do professor, né, que essa inter-relação é muito íntima, né, não que a gente vá descartar outras condições, claro, sociais, econômicas, mas que o impacto de um bom professor na vida de um estudante é muito grande e pode ser muito duradouro, né? Então, uma boa formação de professor faz com que nós tenhamos resultados de aprendizagem melhor, e os nossos índices como país podem melhorar muito, e que pode melhorar em termos tanto econômicos quanto culturais o próprio país. Alice, é legal que você traz uma bagagem de uma experiência recente, né? E que projeta uma situação futura próxima, né? Então, eu queria conversar com a Ana Santiago. Ana, você dirige uma faculdade de formação de professores há um tempo e enfrenta muito... E você também participa muito ativamente do Conselho Municipal de Educação de São Gonçalo, né? Como é que você vê essa percepção, desse diálogo entre a universidade e as redes, a formação conceitual, as formações práticas? Como é que você, na direção de uma faculdade, vê essas relações e a dimensão do ensino conceitual? A Faculdade de Formação de Professores, ela tem 7 habilitações, né? Então, formamos em várias áreas, e temos um vínculo muito forte com a rede pública, especialmente, obviamente, né, com a rede pública de São Gonçalo, né? Tradicionalmente, a faculdade entende que estar na rede pública é uma forma de fortalecimento da rede pública. Então, por exemplo, você mesmo sabe, né, André, que o Colégio de Aplicação da UERJ é um colégio renomado, né, mas já houve várias vezes tentativas de construção de um colégio de aplicação em São Gonçalo, e a unidade nunca desejou esse colégio de aplicação, em função desta perspectiva, eu acho que teórica, prática e política, né?
que era de estar na rede, reforçar a rede e criar laços, né, da nossa formação, da formação dos nossos alunos com a rede municipal e com outras redes públicas, né? Predomina, nós só em alguns estágios, que são estágios muito específicos, que você pode não estar na rede pública, né? Quer dizer, não se aceita o estágio ser feito de uma maneira geral na rede particular. Então, tem sido, né, a história da Faculdade de Formação de Professores, ela se confunde com uma história de fortalecimento das relações da universidade pública com a rede pública de ensino, né? Eu entendo que há ainda um distanciamento dessa formação, essa polaridade, né, formação conceitual e formação prática, né, porque eu acho que a gente não consegue, dentro do cenário do Brasil, do Estado, a gente não consegue uma uniformidade de ação, né? Dentro da própria unidade, a gente percebe que tem cursos e tem setores que entrelaçam isso muito bem e outros não. Quer dizer, eu acho que a questão da teoria e da prática, ela é um desafio ainda a ser superado, né? Mas hoje eu vejo que não existe uma uniformidade. Nós temos ganhos bastante significativos e ações bastante significativas no sentido da formação entrelaçada com a prática. Mas a gente não consegue fazer isso de forma uniformizada por todas as instituições, por todos os cursos, né, por todas as áreas, né? Eu acho que essa que é uma questão ainda. Você dirigiu o Instituto Singularidade e trabalhou muito na formação de professores. Qual é a sua avaliação desse diálogo teoria-prática, né? Porque o livro até faz um comentário que é muito interessante. Ele diz, há uma perspectiva de formação muito behaviorista que prevê monitorar o docente passo a passo. E alguns sistemas de ensino fazem isso, dão um manual que começa com um bom dia, estudantes e tal, né? Outras linhas de argumentação sustentam um professor com uma forte base conceitual para ele ser capaz de interpretar o cotidiano escolar e ali atuar. E agora o livro traz um debate sobre essa formação na prática, quer dizer, a formação que combina desde o início essa situação. Como você vê as possibilidades desse diálogo e o lugar dele numa formação? Sem som. Som. Sou eu? Sou eu que tenho que falar? Aqui. Bom, o que eu acho, André, desculpa, é que deu uma sumida. O que eu acho é que a gente está vivendo um movimento bastante interessante de idas e vindas, né? Nos últimos tempos, a gente falou muito do estágio probatório, há pequenos locais onde está se discutindo muito a necessidade da prática, né? No entanto, há influência, há dois aspectos muito complicados. A influência da teoria mesmo, né, dessa tradição francesa que a Alice falou, né? E, por outro lado, esse tipo de acompanhamento exige uma infraestrutura muito grande, exige dinheiro, financiamento para você acompanhar o professor no campo. Há também um movimento, desde os anos 80, dessa ideia do professor reflexivo, que usa o elemento do cotidiano para reflexão. Por outro lado, cresce o EAD e a teoria, uma formação teórica, né? Então, acho que a gente está vivendo um momento de muitos experimentos, mas que a gente não conseguiu ainda uma ideia melhor na ideia de formação desse estágio probatório. Então, para os próximos anos, e principalmente agora com essa história da pandemia, fortemente cresce um modelo EAD que detona qualquer tipo de formação. E, por fim, eu acho que a gente fala teoria e prática e acaba esquecendo o aspecto político, né? Em todos os lugares, falta um pouco a interação com o território, com esse professor que é um agente transformador da comunidade. Mas eu sou otimista no sentido que está acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo agora. Recentemente saiu o 2.19 aí do Mozart,
acho que se as forças políticas e econômicas se movimentarem, existe grande chance da gente conseguir, nos próximos anos, alguns avanços. Obrigado, Miguel. Eu queria aproveitar, já que citamos aqui, e aí, de fato, não podemos esquecer, né, homenagear os professores, porque há um esforço extraordinário, nós sabemos disso, né, para enfrentar a pandemia, manter o vínculo com seus estudantes, não os deixar distantes demais da realidade escolar, e ainda a aula presencial não seja consensual, não é o momento de estabelecer isso, por condições sanitárias, os professores e as professoras não desistiram. E eu acho importante também lembrar que 80% da força de trabalho do docente do Brasil, na educação básica, é composta por mulheres, e que a divisão sexual do trabalho doméstico não terminou com a pandemia, ao contrário, ela se radicalizou. Então, também homenagear aqui as professoras, porque certamente a grande maioria delas vive um esforço dobrado, né, no sentido de manter a sua atividade como professora e, ao mesmo tempo, dar conta dessa nossa vida confinada, que está longe de ser uma coisa confortável. Então, eu queria aqui homenagear as professoras e professores e trazer, então, pedir à Bia, que nos acompanha lendo as redes sociais, que nos traga alguma das questões, porque, pelo visto, o tema da pandemia e da formação já estão, esses temas estão interessando a quem nos acompanha. Olá, Bia, como vai? Bom dia, André. Bom dia, pessoal. Tem bastante pergunta, muitas perguntas interessantes chegando aqui dos professores. Eu vou aproveitar aqui que eu estou na tela para explicar um pouquinho como faz para baixar o livro. Acho que algumas pessoas estão com um pouquinho de dificuldade. O QR Code que está na nossa tela, quem já está acostumado sabe, aponta o celular, ele leva direto para o site da Fundação Santiliana. O download é completamente gratuito, tem a opção de ler online também, então você não precisa fazer o download do arquivo, pode ir ali rolando pelas páginas. E o livro também está em versão acessível. Então, para quem tem alguma deficiência visual, tem um programinha que faz a leitura desse arquivo também. E aqui embaixo, esse mod.lk/prática e é um link também, se você digitar ele no navegador, vai direto para o livro. Quem tiver qualquer dificuldade, qualquer dúvida, chama a gente no Facebook, deixa nos comentários, manda um e-mail, qualquer coisa que a gente ajuda. Esse material está muito legal. O importante é que chegue até vocês e que todo mundo consiga ler. E lembrando também que no site da Fundação Santiliana a gente já tem mais de 80 livros, são sempre de download gratuito. No site também tem todo o nosso histórico de lives, tem bastante coisa, então aproveitem para entrar, que tem muito conteúdo bacana acontecendo. Sobre as perguntas, André, tem uma pergunta muito interessante aqui do professor Wellington, que ele quer saber sobre os impactos da formação dos professores sem o estágio presencial. Ele diz o seguinte: a formação inicial começa no ensino médio, através dos cursos de formação de professores em nível médio. Como a pandemia pode impactar a formação de professores sem o estágio presencial? É o tema inevitável, né? Agora a pandemia perpassa todos os nossos assuntos. Então, acho que é um momento interessante para a gente olhar para isso agora. Eu vou deixar com vocês. Tá, muito obrigado, Bia. E eu queria agregar mais uma boa pergunta também que a Irene mandou. Porque antigamente havia essa formação, né, que na nossa conversa prévia a Alice comentou, da formação dela, de uma formação de nível médio como professora. E a Irene pergunta, seria um retrocesso voltar a essa formação de nível médio? Então, pelo menos duas questões relevantes, essa questão da profissionalização já a partir do ensino médio e também a questão da formação, e nesse momento, sem estágio. Alice, você dirigiu uma faculdade em São Paulo, virtual, então você domina bem esse debate da tecnologia e a formação. Como é que você vê? Primeiro, eu queria, desculpe misturar assim, mas eu queria pedir as duas questões para você. A questão da formação em nível médio, eu próprio acho que a gente deveria ter um caminho de captar estudantes de nível médio já profissionalizando, e a questão da formação e do estágio sem presença, né? Obrigado, Alice. Desculpa botar aí das suas questões. Bom, vamos lá. Eu estava falando sobre educação profissional, né, que a formação de professor é uma educação profissional, assim como é do médico, do engenheiro, do advogado. E o que eu estava querendo chamar a atenção era justamente
para isso, né? Que, por exemplo, se você pensa que um médico vai estudar 5 anos e depois ele vai para o hospital, né? Como é que a gente veria esse profissional? Assim como o engenheiro, ele também tem que fazer os estágios e tem que por meio de simulações, enfim. E até o advogado, ele tem também um escritório jurídico dentro da faculdade que ele pode praticar sob orientação, isso que é bastante importante. Então, assim, tanto o médico, né, o estudante de medicina, quanto o estudante do direito, quanto o estudante da engenharia, ele tem sempre um supervisor com ele, né? Então, nenhum estudante está sozinho. E o nosso estágio, isso é histórico, né? Então, eu fiz o magistério, depois eu fiz pedagogia, não tive uma supervisora que eu pudesse discutir, por exemplo, eu encontrei um aluno com dificuldade de aprendizagem, o que eu faço, né? Eu ingressei no Estado aos 18 anos, e é claro, o que me deram foi a primeira série F, né? Então, assim, primeira A era da professora mais antiga, a B era da segunda mais antiga, e claro, e a novata pegava sempre a classe mais difícil. E era desesperador estar ali e não ter ninguém para eu discutir, por exemplo, assim, o que eu faço agora com essas crianças que uma corre, outra pula, dificuldade de você chamar a família para conversar. Então, assim, o que eu faço, né? Então, assim, não tinha um supervisor de estágio, não tinha alguém que pudesse me ajudar a pensar em questões que me ajudassem naquela prática da sala de aula. E o que a gente está falando é justamente isso, que tanto o médico, que ele é supervisionado pelos professores, quanto os engenheiros, quanto os advogados, eles precisam dessa orientação. Isso é formação na prática. E eu vou estender que a formação na prática não é só o estágio. Por exemplo, depois de ter escrito, né, a Base Nacional de Formação de Professor no Ministério da Educação, eu viajei para vários países para olhar como é essa formação na prática. E aí, o que eu pude observar é o seguinte, ninguém dá aula. A gente tem mania de que a formação é dar aula, de que a escola tem que dar aula, de que a universidade tem que dar aula. Não existe aula nessa formação de professor. É tudo feito por grupo e na prática. Ou seja, a teoria, ela é estudada porque existe um problema prático na escola que precisa ser resolvido. Por exemplo, o aluno não aprende, o que eu faço, né? Aí eu vou, então, ver nas teorias, né, que estão disponíveis, as respostas para isso. Mas, por exemplo, você não entra numa sala de aula, na Finlândia, nos Estados Unidos, em Israel, ou na Austrália, não existe um professor lá na frente que esteja dando aula teórica para todo mundo, não. Os grupos sempre se reúnem, sempre trabalham, e a base é a prática, né? Então, isso é um currículo baseado na prática, e não é no estágio só, né? Eu acho que é diferente. E uma coisa que o Miguel chama atenção, e é o que eu também pude observar lá, então, você tem um currículo que é pautado na prática, né, que não existe essa aula teórica, o professor lá na frente da sala dando aula de Vygotsky, Piaget, ou qualquer teoria que seja, mas o objetivo da educação para eles é a equidade. Então, o compromisso político está aí, né, porque ao você desenvolver competência de matemática, ou da língua portuguesa, ou das ciências, você está formando um cidadão, né? E esse cidadão sem conhecimento, sem instrumento, ele é um cidadão que tem pouca possibilidade de participação pública. Então, a equidade é o objetivo maior da educação, de uma maneira geral. E isso é muito forte nas experiências que eu pude vivenciar. E com isso, eu queria chamar a atenção para duas coisas que são importantes, né, que eu acho que a gente não pode perder, que estão na Base Nacional de Formação de Professor de 2018 e que não aparecem nas DCN de 2019, são dois aspectos que eu acho que são importantes. Primeiro, tem que olhar a formação e a carreira docentes como um sistema, né? Então, eu até chamo de visão sistêmica, porque você tem que olhar desde da pessoa que vai entrar para fazer a formação inicial até o dia que ela se aposenta, né? E hoje, essas políticas são todas distribuídas nas várias secretarias que o Ministério da Educação tem. Então, formação inicial é aqui, formação continuada profissional é ali, formação continuada para alfabetização é ali, e essas políticas todas não conversam entre si, né? Então, o que a proposta lá é preciso haver uma visão sistêmica, porque senão a gente nunca vai conseguir valorizar essa profissão.
desde o momento que entra até o momento que sai, né? Então, não é possível perder isso, e mais do que isso, é preciso ter uma política única, né? Única no sentido de não ter essa, por exemplo, a CAPES, ela tem uma política própria, o INEP tem outra, enfim, é tudo muito espalhado e a gente não sabe, assim, qual é o consenso sobre formação de professor, ou qual é o consenso sobre o que é um bom professor no século XXI, né? Então, esse consenso a gente precisa chegar, e lá nessa base tem essa proposta de uma visão sistêmica, e por outro lado tem uma outra coisa que aconteceu nos outros países, que foi a criação de um órgão específico para a formação de professor do país. Então, isso aconteceu no Chile, na Austrália, no Paraguai, em Portugal. Então, em vários países, depois dessa reforma curricular, existe um organismo que cria a política de formação e carreira, que cria a acreditação dessas instituições de ensino superior, supervisionam a qualidade e fecham cursos que não têm qualidade. E eu acho que tem esses dois pontos que precisam ser resgatados lá, e de alguma maneira a gente precisa caminhar, né? Então, assim, a gente discute muito, mas a gente precisa dar passos, né? Quais são os passos? Então, eu vi que tem uma pergunta aqui, se a Base Nacional de Formação ou a própria DCN, que saiu agora, que é a regra, né? Só para a gente separar um pouco, quem faz política de educação é o Ministério da Educação e quem cria a regra é o Conselho Nacional de Educação. Então, o Conselho foi provocado por essa política de formação e respondeu a isso em 2019, né? Agora, é um avanço? É um avanço. Precisa avançar mais? Precisa, né? Então, foi um passo, mas a gente não pode deixar que esse passo fique só naquela regra que a gente sabe que dificilmente vai ser cumprida. Como outras regras, né? Então, a gente pode falar da 2015 e outras DCNs que não foram integralmente instituídas nas instituições de ensino superior do país. Não sei se eu respondi, se foi muito extensa, André, me avisa. Pode me dar uma... Não, é muito rico essa observação, porque nos ajuda a enxergar que é uma questão sistêmica, né? Eu até havia preparado aqui algumas perguntas nessa direção, porque a sua escolha profissional pode decorrer de um desejo, de um sonho, no bom sentido que a palavra sonho sempre deve ter para nós, né? De uma imaginação que deseja, mas quando você entra na profissão... Aliás, a Raquel fez um comentário aqui muito bonito, né? Que o estágio nos disse isso que você quer para a sua vida, né? E que e ela, no estágio, se encontrou como professora, sentiu que era o lugar dela. Mas você trouxe uma questão importante. O estágio é um pedaço da formação da prática, né? Não esgota esse contato e ele precisa continuar. Pedir para Ana... Ana, como você vê essa relação entre a formação, o estágio e esse complexo dentro de uma instituição? A Ana está nos ouvindo? Alô? Welton? Estou aqui. Aí está. Aí está. Obrigado. A questão do estágio, né? Eu acho que a questão... A gente tem um nó aí nessa história, né, que é o que está permeando o livro também, né, que é essa dicotomia teoria e prática na formação de professores, né. É um nome difícil, porque eu entendo a nossa formação, a formação universitária de uma maneira geral, né, ela está balizada por diretrizes, né, teóricas, filosóficas, né, que compartimentalizou, né, nos viramos uma porção de caixinhas, e essas caixinhas cada vez mais especializadas, né, e isso compromete muito a perspectiva de você pensar um currículo de formação de professor, pensar a formação de professor de uma forma mais integral, né, quer dizer, toda vez que você fala em reforma curricular dentro das faculdades, estamos passando, né, na FFP por uma, é muito difícil você acomodar essa divisão toda do saber teórico que foi feita com a necessidade de você ampliar o entrelace com a prática. Uma coisa que eu vejo também é que
a minha geração, estou com 54 anos, minha geração para cima tem uma outra relação com a sua formação. Por quê? Porque a minha geração é aquela geração que começou a sair da faculdade, ir para o mestrado, ir para o doutorado, mas de uma forma completamente diferente do que isso é realizado hoje, né? Então, você saía... Eu fiz licenciatura, quer dizer, eu já fiz aquele currículo separado, né? Então, assim, eu fiz licenciatura, me formei e fui trabalhar na escola, né? Isso é uma coisa que hoje já está impactando, porque boa parte do professorado das universidades, pelas exigências que hoje se faz na universidade, nos concursos, eles precisam ser doutores. E muitos fizeram uma trajetória, graduação, mestrado, doutorado, tudo enfileirado, né, e vão para a universidade. Quando entram nos cursos de formação de professores, muitos deles não têm experiência nas redes. Né? Tem qualificação teórica, tem uma formação ampla, né? Pesquisador, tudo isso, mas não vivenciou a sala de aula. Então, isso é eu vejo isso como um gargalo, né? Um gargalo. Agora, a nossa preocupação, uma questão que nos abalou, por exemplo, no caso da FFP, nós terminamos a nossa reforma curricular pautada no parecer de 2015 e fomos abarroados pelo parecer de 2019. Quer dizer, não é possível você... a gente tem necessidade de aprimoramento, mas é muito complicado quando esses processos não percebem o timing do próprio país. Quer dizer, aquela demanda de 2015 não foi implementada, ou foi implementada parcialmente, né? E já está defasado. Né? E a gente tem que começar a repensar. Nossas reformas curriculares estão no Conselho Estadual de Educação para ser avaliadas e não são válidas. Entendeu? Criou uma coisa muito complicada, né? Para o manejamento, né, do processo de formação. Entendeu? Isso é bem preocupante, né? Porque você não avaliou bem uma política, mal instituiu, né? Não avaliou, ela sofre mudanças. E também não é de se desprezar que o processo institucional de uma unidade de formação é lento, né? Porque você tem departamentos, tem processos decisórios. Você imagina isso na Faculdade de Formação de Professores, que são 6 cursos e 7 habilitações. Né? Quer dizer, que tem entrelaçamento. Quer dizer, no nosso curso, a formação básica, todo mundo oferece disciplinas uns para os outros. E é muito difícil você fazer o trabalho, esse trabalho do desapego àquela base teórica dura, né? Vamos dizer assim, né? Porque todo mundo está sentado nas suas caixinhas, nos seus saberes, entendeu? E a minha formação básica é história, né? Então, uma loucura, né? O curso, a gente agora está mudando, mas assim, 6 Brasis, 400 contemporâneas, entendeu? E isso é irreal, porque a gente tem uma visão muito arraigada ainda enciclopédica. Enciclopédica, né? Acha que vai dar conta. Não vai, gente, não vai. Entendeu? A gente está aqui já com os cabelinhos brancos, não deu conta? Imagina se vai dar conta, né? Em 4 anos de formação de todos os saberes, né? E a roda da vida gira, né? E a roda da vida gira, né? Quer dizer, outras necessidades vão aparecendo na formação. Sim, vamos lembrar que eu também me formei em bacharelado e depois fiz a licenciatura, né? Então eu me formei bacharel em letras, depois me formei licenciado em letras para poder dar aula, né, nas escolas, na rede pública, né? E dei aula na rede pública e dei aula em escolas, e também tive essa sensação de chegar em sala de aula, bom, como é que é mesmo, hein? E minha primeira semana de professor foi falar mal da minha faculdade, a segunda foi falar bem.
que eu lembrei que eles eram professores maravilhosos, então o exemplo deles era um exemplo a ser seguido, como atitude, como procedimento, como respeito aos estudantes, como valorização do conhecimento, e também, quer dizer, senti que eles me deram uma biografia excepcional. Aí volta para estudar de novo, mas volta para estudar com outro olho, o olho de como é que eu levo isso para o cotidiano da sala de aula, como é que eu levo para os meus estudantes. Agora, eu queria chamar o Miguel. Miguel, eu senti nessa conversa da Ana um toque muito interessante, que é uma coisa que você tem comentado, né? Como é que a gente aceita a nossa incompletude e faz dela uma virtude? Então, pois é, e você sabe que ela citou a 2015, e eu era diretor da Faculdade de Educação, né, do Instituto Singularidades, e a gente modificou todo o nosso currículo, né? E, de repente, não existiu aquilo, na verdade. A gente fez uma grande responsabilidade das estruturas, né? E essa incompletude que você está falando, ela é bem complicada. Ela é complicada assim. Eu estava pensando nos alunos do Cefam, né? Encontrei muitos ex-alunos do Cefam que depois cortaram aí no começo O que é o Cefam? Cefam é uma escola de ensino médio, né? De formação de professor que era maravilhosa. Era simplesmente maravilhosa. Tem um outro documentário do Colégio Vocacional, né? Do ensino médio. Então, eu acho que falta essa visão ecossistêmica mesmo da formação e aparecem modas. O governo do estado de São Paulo agora está introduzindo de novo a formação no ensino médio de professor, num dos itinerários formativos. Eu acho que tem muita coisa legal, né? Essa incompletude é boa quando você analisa como experimento, mas se a gente não implementar como um projeto, como a Ana falou, né? E como a Alice falou, a gente vai se perder. Então, tem muita coisa legal nessa nação. Cefams são sensacionais, são alunos práticos, e esses alunos que avançaram na teoria depois, estão se tornando cada vez, ou se tornaram excelentes professores. Então, a universidade ela tem que romper com esse modelo enciclopedista. Acabou, isso não funciona mais. O mundo complexo, o mundo que eles chamam de VUCA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo, não serve mais para isso. Então, soltar os meninos com os supervisores e fazer a reflexão teórica depois da prática, acho que é uma alternativa. E sacar que é tudo provisório. Eles não vão aprender esse monte de coisa que eles passam para ele. Então, eu acho que existe um modelo epistemológico que está se insinuando há muito tempo, vai e volta, desse professor reflexivo, mas eu acredito que para o mundo capitalista, se você não formar gente capaz de produzir novos produtos, serviços e uma sociedade melhor, seguramente a gente vai, como sociedade, no caso brasileira, vai deteriorar cada vez mais rapidamente. Por isso eu estou otimista, acho que vai ter uma mudança. Só para terminar, eu acho que a gente tem uma rede privada muito grande. Eu acho que ela é muito maior de formação de professor do que a rede pública. Há como o governo, um bom governo, evidentemente, não que está aí, pressionar essas redes a irem melhorando o processo de formação. Há 5 grandes grupos podem melhorar isso a partir de uma pressão normativa e administrativa e política para melhorar a formação dos professores. Alice, eu queria te pedir para comentar um aspecto que me toca, que é pouco tratado no livro, mas eu gosto muito do livro porque eu acho que ele é muito objetivo e ele isola um problema para pensar, mas como a Ana também acabou de comentar, não dá para pensar tudo, né? Não dá para ter uma totalização que pense tudo. Então, ele isola a questão da formação e pensa. Mas eu queria trazer para a nossa conversa aqui um tema que me preocupa muito, que é como no Brasil, em outros países, mas no Brasil, porque é o nosso país, a gente tem que se preocupar muito com ele, né? Como transbordou para a educação a nossa desigualdade social, né? Como transborda para a educação o racismo, como transborda o sexismo, né? Que são traços da cultura brasileira, da sociedade brasileira, que precisam ser superados, né? E eu fico assim, um pouco inquieto, porque eu vejo, eventualmente, na mídia, nas diversões, essas coisas rolarem. Agora o racismo está sendo mais enfrentado, mas o sexismo ainda não, né? As dançarinas gostosonas aparecendo o tempo todo, os atrativos, quer dizer, você tem uma objetivação da mulher,
Coisas como essa, ele diz, não, a educação tem que segurar a onda e resolver tudo isso, né? E eu acompanho os resultados do IDEB e aquele site, o QEDU, que eu gosto bastante, e fui lá investigar uma questão no QEDU sobre a opinião dos professores relativamente às dificuldades de aprendizagem de seus estudantes, né? É um trabalho muito bonito, eu queria parabenizar o site, porque é muito bom disponibilizar para a gente as respostas do questionário Prova Brasil, de diretores, estudantes, professores, é muito rico a informação. E tem uma pergunta, tem uma série de perguntas que começam com o seguinte enunciado. Na sua percepção, os possíveis problemas de aprendizagem dos alunos das séries avaliados ocorrem devido a... E as alternativas vão, a estrutura da carreira, o tempo de trabalho do professor, o horário em sala de aula, o material didático. E essas perguntas todas, elas têm respostas assim, tipo, 80% não, 20% sim. 80% acho que não é a jornada de trabalho que dificulta. 20% acham. 70% acham que não é as condições da escola. 30% acham. Mas quando chega nas perguntas das questões sociais, vira unanimidade. Eu separei uma. Na sua percepção, os possíveis problemas de aprendizagem decorrem do meio social em que o aluno vive? Essa é a pergunta. 390 mil professores responderam a pergunta. 200 mil... Desculpa, eu estou falando o número errado. Para essa pergunta, 250 mil responderam. 200 mil acham que sim, que o aluno não aprende devido ao meio social em que ele vive. Como é que a gente prepara um professor capaz de, reconhecendo esse fato, desenvolver uma pedagogia que ajude a enfrentar esse problema? E eu quero perguntar isso no início dos festejos do centenário de Paulo Freire, né? Que começou agora, no sábado recente, ele fez 99, a festa começou para ir até setembro do ano que vem. Esse também não está na moda, não, André. Isso aí está saindo na moda. Como é que a gente prepara um professor para desenvolver uma pedagogia que lide com essa realidade da pobreza, do preconceito, e sendo um bom professor, né? Como a gente combina isso? Pegando um pouco também dessas teorias que estão no próprio livro, né? Sobre a homologia dos processos. Então, é muito difícil um professor desenvolver sozinho aquilo que ele não aprendeu durante a formação. E o que eu penso, né, a gente falou um pouco sobre currículo, sobre matriz curricular, não é mais uma disciplina, sabe? Então, toda vez que a gente quer impor uma política, a gente começa a criar disciplinas dentro do currículo. E o que eu acho a gente tem que diminuir as disciplinas dentro do currículo. Entretanto, essa questão política, ética, ela tem que crescer no currículo inteiro. Então, assim, ela não é uma disciplina, mas ela transversaliza tudo. Então, quando eu estava falando sobre as experiências que eu vi sobre equidade educacional, por exemplo, ela não é uma disciplina, mas ela está na matemática, no português, na história, na didática, ela está em qualquer disciplina. Na verdade, é uma postura da própria faculdade, que quando você trabalha essas questões, né, e não é criando disciplina, de novo, né, e nem criando tema transversal não, ela embasa, né, ela é pilar na formação. Então, quando você tem isso como pilar da formação, é muito mais fácil o professor lidar com isso nas suas salas de aula. Agora, uma coisa interessante que eu queria chamar a atenção, né, parece assim, o brasileiro é meio bipolar, né, por que é bipolar? Porque, assim, eu estava conversando com um professor da USP, que é americano, ele diz assim, quando ele mudou para o Brasil, ele mandou fazer serviços na casa dele, e a pessoa fez, então, o serviço, sei lá, pôs uma tomada e disse, desculpe qualquer coisa, estou indo. Aí ele fala, por que brasileiro tem uma autoestima tão baixa, né? A gente já entra pedindo desculpa. Então, parece que o tempo todo a gente está se desculpando. E, por outro lado, quando você pergunta se você é um bom profissional, no mínimo 80% vai dizer que é. Então, a gente tem essas duas coisas, né? Agora, uma coisa extremamente importante, enquanto culturalmente nós não valorizarmos a profissão docente,
isso nunca vai mudar. Então, não adianta mudar só a formação inicial, né? O que tem que mudar, e a pesquisa lá do Todos pela Educação, junto com o IBOP, o que ela mostra é que mais de 50% dos professores não indicam a sua profissão. E qual é a maior queixa? Nem é salarial, é a valorização social. Então, acho que a gente tem que fazer um movimento agora muito forte e ser mais exigente em educação, porque, assim, os pais, 80% dos pais estão satisfeitos com as escolas dos seus filhos, não importa se ela é pública ou privada. E a gente está vendo que os índices, tanto internos quanto externos, não têm resultados grandiosos de aprendizagem. Então, a gente precisa ser mais exigente com a educação e olhar isso e cobrar isso da escola, e a escola vai ter que cobrar do sistema, e o sistema vai ter que cobrar, né, assim, a gente precisa começar a encarar a educação de forma séria, porque eu costumo dizer que qual é a diferença do país que funciona, que tem bons resultados de aprendizagem, do nosso país, né? Levar a educação a sério, né? É simples assim. Então, a gente precisa levar a educação a sério, a formação de professor é uma delas, mas principalmente essa valorização social dessa profissão que está tão desgastada e que agora eu acho que seria um momento importantíssimo de fazer essa virada, né? Eu acho que a pandemia nos derrubou de um certo patamar, né? Dizendo assim, vocês não sabem nada, então começa tudo de novo, e eu acho que agora é hora de começar, mas começar em pilares diferentes. E o pilar importante, eu acho que é esse, né? É o pilar da ética, né? Da equidade, da justiça social. Isso tem que ser basilar, não na forma de curricular. Não um ornamento do currículo, né? Mas uma estrutura conceitual de cada... E uma coisa, quando eu estive assessorando a Secretaria de Estado da Educação, na época da Marilena, do Paulo Renato, tinham na Secretaria de Educação mais de 200 projetos. Então, assim, todo mundo acha importante ter alguma coisa na escola. Então, era educação do trânsito, educação sexual, educação do meio ambiente, tinham 230 projetos. Então, educação financeira, tudo é importante ter na escola. Só que o que a gente está vendo a escola não está fazendo, não faz o básico, né? Não faz o basiquinho. Então, assim, quer ensinar a ler, escrever, contar e se comunicar bem para ser um cidadão pleno, né? Ana, no diálogo que você vive com seus estudantes, você sente essa expectativa da profissão? Como é que você vê a relação deles com a profissão? Porque a Alice fez um comentário sobre a pandemia, né, que ela deu uma quebrada onde a gente estava, mas também ela foi a oportunidade de despertar uma dimensão de compromisso que, às vezes, não é tão visível na rotina, né? Eu tenho uma filha professora, me orgulho muito do trabalho que ela vem fazendo, o Miguel também convive com professoras, né? A virada criativa que essas pessoas deram para lidar com o ensino remoto é uma coisa muito surpreendente, né? E também ninguém aprendeu isso na sua formação. Como é que você está vendo a relação dos professores com essa nova situação? Eles estão lidando com isso como uma expectativa positiva? Os estudantes estão lidando com o ensino remoto como uma expectativa de ganho tecnológico, ou é um sacrifício, uma perda? Bem, em primeiro lugar, só para que eu não resisto, né? Eu acho que a gente não tem que preparar os docentes para lidar com a realidade socioeconômica ruim dos nossos alunos. A gente tem que fazer uma pedagogia da indignação, né? Eu acho que a gente tem que preparar os docentes para uma formação que aponte para uma transformação social, né? E para a justiça social, né? A gente formar docentes que têm um apego à Constituição de 88, que é outra coisa que também não está muito em voga, já estava bom, porque assim, a gente precisa dessas diretrizes, desses balizadores, né? No sentido de que o Estado é laico, as relações são democráticas, entendeu? A gente precisa desses balizadores, e a escola tem que ser um lugar que ensina isso, entendeu? Eu acho muito complicado quando um professor inicia a sua aula rezando. Pode até rezar a mesma oração que eu faço, mas assim, isso é muito complicado. E a gente está perdendo esse macro, né? Esse macro precisa ser recuperado, né? Então, os alunos, de uma maneira geral, bem, a proposta do ensino remoto,
caiu que nem uma bomba, né, na nossa faculdade, né? Não tinha muitas resistências. O que nós identificamos foi que, em março, quando a UERJ parou, a gente tinha uma expectativa que voltava presencialmente em agosto, setembro. Conseguiram fazer tanta coisa errada, né, que a nosso pico nunca termina, né? O nosso pico é um platô, né, que infinito, que a segunda onda vai juntar com a primeira, que não terminou. Então, o presencial se tornou impossível. E se tornou impossível, aí se tornou também, o remoto se tornou, não foi nenhuma opção, é falta de opção, nós não podemos nos juntar. E estamos vendo que vão ficar um ano parar sem aula? Não tem como. As pesquisas continuam, as orientações continuam, as atividades acadêmicas continuaram, a parte administrativa, né? Nunca trabalhei tanto como diretora como nessa loucura de home office. Mas, assim, a necessidade de manter o vínculo do aluno com a unidade, os nossos formandos, que já pegaram o problema de 2016, por exemplo, na UERJ, quer dizer, o cara não se forma nunca, porque já parou em 2016, vai parar de novo. Então, a perspectiva do remoto, ela não vem como uma opção, ela é absorvida como assim, é o que temos para hoje, nesse contexto que nós temos, né? Um esforço enorme dos nossos professores. Você conhece bem, né, André? A UERJ tem um perfil específico por conta de questões de carreira. Nós temos hoje uma presença muito grande de professores idosos mesmo, né? Quer dizer, muitos sem nenhum vínculo com a tecnologia, a virtualidade, né? E as pessoas foram correndo atrás, estão fazendo, coitados, entendeu? Assim, fazendo um esforço enorme e os alunos que eram, a princípio, muito resistentes, também, quando abriu a matrícula, foi uma loucura. Porque eu era resistente, mas é o que tem, eu vou. Entendeu? Então, nós tivemos muita dificuldade de harmonizar isso. Agora, o que eu acho que a pandemia trouxe para nós, como a pandemia escancarou a desigualdade social e a injustiça social nesse país. Porque o problema não é só a conexão. Quer dizer, nós temos, a nossa perspectiva é que na FFP, 30% a 40% dos nossos alunos têm problema de conexão. No máximo tem um celular e usa o Wi-Fi onde consegue. Não tem uma banda larga em casa. Mas não é só isso. Né? Porque a realidade do nosso aluno, o aluno não tem um escritório, o aluno não tem um espaço próprio para estudar, ele vive... Então, outros elementos foram se colocando, né? A saúde pública, o problema da saúde pública, né? Atuando na pandemia, quer dizer, vários alunos com parentes doentes, então, isso tudo foi repercutindo, né? Então, eu acho que a pandemia, eu adorava quando diziam no início assim, né, o vírus é democrático. Meu Deus, ainda acredito nessas coisas, gente. Coisa ruim nunca é democrática, porque quem é ferrado sempre pega a pior banda da história. E a gente está vendo isso. Quem morre? Quem mais morre? Né? Então, eu acho que isso abalou muito a universidade, no sentido de que ela está adotando uma opção... porque é o caminho que tem. Ela não... E está procurando alternativas. Agora, você pensa toda uma estrutura de uma universidade que nunca foi pensada para ser remota, tendo que se adaptar em um mês a isso. Foi o que nós fizemos. Então, parabéns. E conseguimos coisas que eu nem imaginava, né? Compramos e vamos distribuir 12 mil chips de acesso a dados, está comprando tablet para distribuir para os alunos de vulnerabilidade social, né? E aí as pessoas dizem assim, mas eu acho que essa questão, a pandemia trouxe, né? Quer dizer, nós formamos muitos alunos das classes populares,
o magistério hoje está muito digamos, nesse nicho social, né? Então, ele está muito, muito abalado, né, por toda essa conjuntura. Todo o impacto, né? Todo o impacto, quer dizer, todo mundo está se adaptando de alguma forma, né? Mas há quem pode adaptar melhor, outros pior, né? Olha só, nós estamos chegando ao fim, mas eu não queria... Está tão boa a conversa, tem tanta coisa para falar, mas eu vou pedir para dar uma rodadinha rápida, então peço a cada um minuto, e começo pela Maria Alice, mas com uma pergunta que veio da Laís Barros. Ela diz, podemos esperançar nesse momento, para homenagear o nosso centenário e o companheiro do Miguel que está? Alice, por onde a nossa esperança vai caminhar? Junto com o Paulo Freire ali do... Desde que a esperança não seja esperar, né? Então, eu acho que a gente tem que agir. Eu sempre falo isso. Então, a gente discute, mas tem que sempre dar um passo. E uma coisa que, pegando um pouco a que a Ana falou agora no final, para chamar a atenção de que a formação de professor de qualidade não é barata. Então, ela precisa de investimento. Tanto é que tanto a universidade pública quanto privada investem muito em faculdade de medicina, em faculdade de arquitetura, em outras faculdades, e as faculdades de educação com giz e apagador é suficiente, né? Então, a gente precisa, de alguma maneira, e o Miguel também aponta isso, que, assim, para fazer esse sistema de prática, é preciso ter um investimento, de fato, né? A gente pode pensar em curso noturno, como é que a gente faz isso, mas, enfim... educação não é barata, educação de qualidade não é barata, a gente precisa de investimento, acho isso uma coisa extremamente importante, e respondendo a Laís, que foi minha colega, prazer, Laís, revê-la aqui, eu acho que, assim, o que não dá para esperar, né, no sentido da esperança de esperar, mas vamos fazer, né, eu acho que esse é um passo, mas acho que tem muita coisa ainda a ser feita, principalmente uma das coisas que acho que os dois falaram, a 2015 não tinha sido implementada ainda quando muda, então a de 2006 também não tinha sido implementada ainda, e é interessante que a pedagogia, principalmente, talvez seja o curso de formação mais mexido, né, em termos de regulação. Eu acho que a gente precisa olhar e sair dessa história de que tudo que fazem nos outros países não serve para o Brasil, né? Porque, assim, são experiências que estão na Índia, na Austrália, então, assim, na Europa, na Ásia, na América do Sul, na América do Norte, mas no Brasil nada não funciona, né? Então, assim, a gente precisa olhar essas experiências de sucesso e ver o que nos serve e por que não fazer parecido ou adaptado, ou, enfim, para a gente não ter que inventar a roda o tempo todo, discutir o tempo todo, a gente tem que aprender na educação a entrar em consensos mínimos de qualidade, né? Senão a gente fica brigando entre a gente mesmo e a gente não avança. Então, a minha esperança é essa, né, da gente conseguir criar grandes consensos aí sobre a carreira docente, né, nem a formação inicial especialmente. Muito obrigado, Alice. Acho que você nos ofereceu uma visão muito rica e eu, como professor, agradeço que você coloque nesses termos, né, quer dizer, formação, carreira, porque quando eu entro aqui eu tenho que ter ideia de aonde eu posso chegar lá, né? Pelo menos onde eu posso. Se eu vou chegar, vai depender de variáveis, mas essa possibilidade existe. Ana, uma despedida sua para esperançar, fazemos o quê? Esperançar sempre, até porque quando a gente fala esperançar, irrita muita gente aí, porque a palavra remete a uma certa pessoa, né, que resolveram desqualificar sem menor sentido, né? Então, Paulo Freire está muito vivo, Paulo Freire traz muitas respostas para o que a gente está falando aqui, e a gente tem que esperançar sim, porque a gente tem que resistir e a gente tem que ir fazendo, mesmo que os tempos não sejam nada bons, e principalmente para o magistério. São tempos muito difíceis para o magistério, mas nós precisamos nos unir, nos fortalecer para valorizar a nossa profissão e para enfrentar esse momento muito muito ruim. Já tivemos momentos melhores, mas também a gente já avançou bastante. A história é assim, a gente avança, aí vem alguém, dá uma pancada, aí a gente avança de novo. O que a gente não pode é desistir de avançar, né? Então, vamos esperançar que vai passar, e o magistério é maior do que isso tudo.
Valeu, Ana, obrigado e parabéns pelo seu trabalho por ele. Querido Miguel. Aqui com o Paulinho. Não, eu também sou... Eu sou da mesma linha da Ana e da Alice. Acho que a gente vai avançar. Acho que é uma sociedade... É uma sociedade pós-industrial, né? E o Brasil desindustrializou muito rápido e a gente vai precisar de conhecimento, né? Estava vendo aí a fábrica que eles estão fazendo para fazer as vacinas e juntaram muita gente boa. Eu acho que a gente vai fazer essa nação forte. A Alice falou da questão ética e política, acho que a gente também tem que trazer essa concepção e imaginar que a gente é 2 passos para frente, 1 para trás, 2 passos para frente e 1 para trás, e a gente vai conseguir dar esse salto em 30, 40 anos, a gente vai ser uma baita nação. Valeu, Miguel, obrigado. Queria convidar todos, semana que vem, na quinta-feira, o nosso assunto é o IDEB, o que o IDEB mostra e o que ele não mostra. E vamos ter aqui a honra de contar com a participação do Reinaldo Fernandes, que era diretor do INEP e criador do IDEB, e da Isabel Schwartzman, que trabalha conosco na Avalia, ligada à Editora Moderna. E a Isabel propôs um título genial, que é o IDEB, quais são os mitos da educação brasileira? Né? Então, ajudar a desmontar esses mitos de que ninguém aprende nada, de que tem dinheiro demais, de que investimento é mal aproveitado. O que o IDEB pode nos ajudar a entender sobre a educação brasileira, sem torná-lo um ícone inquestionável, mas também sem ignorar o que ele aponta é tão relevante. Então, eu queria agradecer muito a Ana, a Maria Alice, ao Miguel, foi ótimo, fomos muito bem acompanhados. Professores, obrigado, professoras, obrigado. Nos vemos. Sim, fica gravado e disponível para todos. Muito obrigado.